Quem puder abrir aí, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Eu estou cronometrando e estou gravando aqui a minha mensagem, porque por direção de Deus, tudo que eu prego, eu gravo e depois vai para o meu canal do YouTube, né? cristianzunino.com. No .com não tem não, tá? É só brincadeira. Evangelho de Mateus 17. Mas eu quero ser pontual hoje, não vou passar de 30 minutos. Já deu 18, então quer dizer a gente tem mais 12. Você já vai sentindo o cheiro da picanha, né? É picanha, alcatra ou maminha que vai ser? Vai mais meia hora? Ah, então tem tempo ainda então. Então tô liberado. Nessa parte eu ainda não foi curado. Não, então. Todo mundo achou aí? Amém. Evangelho de Mateus 17, do 14 em diante. E depois a gente vai ler Hebreus capítulo 11, tá? E como eu sou pastor do ministério chamado Vinde às Águas, eu gosto de ler Bíblia, irmão. Eu gosto de ler Bíblia porque é uma oportunidade para quem ainda não leu durante o dia, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como hoje eu vou pregar sobre fé, mais do que nunca eu quero estimular a tua fé. Evangelho de Mateus 17, 14 diz assim: Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Podemos repetir essa última frase? Nada vos será impossível. Mais uma vez para ficar bom. Nada vos será impossível. Amém? Eu já quero desde já declarar que esse sonho que você tem no seu coração, esse desejo que você tem no seu coração, esse negócio que você precisa muito, essa pessoa aí que não está podendo vir na célula porque o patrão na terça-feira não dá, já quero dizer que Deus pode te dar um emprego novo, já quero te dizer que Deus pode fazer o teu patrão mudar o esquema lá e liberar você na terça-feira à noite. Ou seja, tudo é possível ao que crê. Amém? Agora, Hebreus capítulo 11. Vamos lá, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11. Vamos lá, irmão, que o relógio está contando aí. Vai lá. Bíblia digital é rapidinho, né? É só dar 2 cliques. Vai lá, livro, Hebreus, capítulo 11. Já deu aí? Celular é rápido, hein? Tem uns aí que estão começando agora, daí é mais difícil. Ah, não tem problema não. A gente espera. Pode achar. Amém? Hebreus capítulo 11, todo mundo achou aí? Então vamos lá. Agora nós vamos ler, irmão. Agora é para ver. Agora é para ver se você é bom de leitura, né? Pelo menos eu amo. Acabou a bateria. Vamos lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo,
dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, pois já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido as promessas, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou a cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio, ou seja, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E que mais direi? Certamente faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada,
Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque o teu Espírito Santo está aqui no nosso meio. Mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E eu te peço agora, Pai, que o Senhor me dê poder de síntese, Pai, para que em pouco tempo, Senhor, eu possa transmitir exatamente o que cada um aqui precisa ouvir, Pai. Nós já falamos muito, mas eu creio que o Senhor ainda tem algo mais a ministrar ao teu povo que está aqui, Pai. E a minha oração tem sido, Pai, tu que sonda e conhece o mais profundo do coração humano, tu que conhece, Pai, tu que és um Deus onisciente, que sonda e conhece as profundezas do nosso coração e da nossa alma, tu que conhece cada uma das nossas necessidades, tu que conhece, Pai, o coração de cada um que está aqui nessa noite, daqueles que vão nos ouvir através dessa gravação. Pai, tu sabes exatamente o que cada um precisa ouvir nessa noite. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, por uma intervenção tua nessa noite, que o Senhor tome minha vida de uma maneira sobrenatural e que o Senhor ministre a cada um conforme a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Essa primeira passagem que eu li para vocês, a Bíblia Sagrada fala que um homem, ele havia se aproximado de Jesus e esse homem se ajoelhou diante de Jesus, pedindo misericórdia. Ele se aproximou de Jesus com uma atitude de humildade. Ele não se aproximou de Jesus de qualquer maneira. Muitas vezes nós não obtemos os milagres da parte de Deus por causa de uma coisa chamada orgulho. Porque muitas vezes nós não acessamos o coração de Deus porque faltam a nós o que o nosso líder chama de códigos de honra. Falta, muitas vezes, para nós, a geração de hoje é uma geração desprovida de honra. É uma geração que não sabe acessar alguns lugares, não sabe acessar o coração do Pai, o coração de Deus, porque falta honra. A gente acha que Deus se acessa de qualquer maneira. E Deus não se acessa de qualquer maneira. Embora Ele seja Pai, embora Ele seja bom, embora Ele seja misericordioso, quem é pai aqui sabe do que eu vou falar. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um menino de 6 anos e tenho uma menina de 15 anos. Na adolescência, muitas vezes, os filhos, eles mudam. Eles não têm mais aquele coração de criança. Não tem mais aquela doçura da criança. O meu filho de 6 anos chega para mim já me beijando, me abraçando, me agarrando, e é aquela rasgação de seda que já derrete o coração da gente instantaneamente. Já a minha filha de 15 anos já é diferente. Agora tem um namorado. Agora o pai já não é mais aquele super-herói quando ela era criança, né? Agora tem um namorado. Então já mudou, já não é mais igual, né? Só busca o pai quando tem alguma necessidade. Pai, vai lá no supermercado comprar para mim, né, o Sempre Livre, porque acabou. Pai, passa no mercado e compra para mim um suquinho capo. Pai, aí quando tem um pedido, alguma coisa, uma necessidade, aí chama, né?
Mas não é mais aquela coisa espontânea, que nem uma criança de 6 anos que é o tempo todo ali grudado, é uma coisa louca, né? De tanto amor que tem aquele meu filho por mim, que chega até, quando eu estou assim, né, aqueles dias difíceis, basta só dar um abraço nele, não precisa mais nada, né? Acabou, tira pedaço, né? Então, por isso não é à toa que a palavra de Deus diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Porque a criança, ela tem essa graça, né? Ela tem a facilidade de acessar o coração do pai. E foi a atitude desse homem. Ele não se aproximou de Jesus de qualquer maneira. Ele se aproximou dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é epilético e sofre muito. De joelhos. Hoje, irmãos, a gente está vivendo uma geração que já não se ajoelha mais. Eu confesso para vocês, eu fui convidado para pregar na Assembleia de Deus, domingo agora, né? Por isso que eu não estava no culto, né, de vocês. Apesar que o culto é para Deus, né? Mas o de vocês é porque é na igreja aqui de Canelim. E na Assembleia de Deus eles têm esse hábito, né? O presbitério, principalmente, eles chegam meia hora antes de começar o culto e é meia hora de oração, né? E eu cheguei lá, era 6h30 o culto, e eu não me lembrava bem como que era, e o culto começou só às 7, na verdade, então era meia hora de oração. Então, eu, em respeito ali, né, a tradição, eu dobrei o joelho, orei, mas eu nunca vou para a igreja, eu nunca venho para uma célula como hoje, sem orar em casa, sem orar no meio do caminho, sem orar antes. Eu só oro aqui de novo, que é para ajudar a aumentar a fé, é para, né, mas na verdade nem precisava, porque eu já oro antes, né? E Deus orou uma vez, já é o suficiente, não precisa repetir oração. É mais por religiosidade, tradição, que a gente muitas vezes ora em público, né? Mas, na verdade, não é necessariamente uma necessidade, quando a gente ora antes. Então, como eu já oro antes, eu não precisava orar de novo lá na igreja, mas em respeito à tradição daquele povo, daqueles irmãos, eu orei de novo. Só que meia hora, né, irmão? Haja oração, né? Mas eu me lembro que eu sentei, levantei. Mas enfim, eu não quero entrar em detalhes. O que eu quero dizer é que nos dias de hoje já não se ajoelha tanto, né? A geração de hoje se ajoelha pouco. E eu quero crer que ajoelhar é um código de honra, né? Ajoelhar é um código de honra. Aquele homem, ele apresentou-se diante de Jesus de joelhos e clamando por misericórdia. Mas esse tipo de atitude toca o coração de Jesus. Se ele tivesse se aproximado de Jesus de qualquer jeito, eu tenho certeza que não seria recebido da mesma maneira. Né? A gente vê um exemplo na Bíblia de uma mulher que ela se aproxima de Jesus de uma outra maneira. Ela se aproxima de Jesus pedindo por uma filha. Não diz que ela estava de joelhos, não diz que ela clamou por misericórdia, ela só chegou para Jesus e disse: ó, Jesus, eu tenho uma filha que está horrivelmente endemoniada, é assim que diz a palavra de Deus? Né? Quem que lembra? E ela pede então para Jesus fazer alguma coisa pela filha. Mas Jesus não gostou da atitude daquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus ficou mudo e calado. Meu Deus, mas Jesus não é amor, Jesus não é bom, Jesus não é misericórdia, Jesus não é o nosso modelo maior. Mas como é que ele ficou em silêncio? Ficou mudo e calado? Não falou nada? Eu quero crer que Jesus não gostou da atitude daquela mulher. E aí Jesus disse para ela, só que aí como ela insistiu, aí ela deu mais a forçadinha, né? Aí a Bíblia diz que Jesus disse: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus. Jesus era judeu. E ele veio para os judeus. Jesus não veio para outro povo. Jesus veio para os judeus. Está escrito na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Era o judeu, era o povo judeu. E aquela mulher era uma mulher, em algumas traduções diz que era uma mulher cirofenícia. Então aquela mulher não era judia. E aí Jesus disse: olha, não é bom pegar o pão dos cachorrinhos, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos.
Em outra tradução, diz que aquela mulher era uma mulher cananeia. Então, quando Jesus disse cachorrinhos, ele estava dizendo os descendentes de Cão. Cão era um dos filhos de Noé. Noé, quem é que já ouviu a história da Arca de Noé? A gente leu aqui em Hebreus 11, né? Noé, pela fé, construiu uma arca, prevendo que ia vir uma grande chuva. Né? E veio. E veio. Então, Noé ele tinha 3 filhos, chamados Cão, Sem e Jafé. Um dos descendentes de Noé chamava Cão. Da descendência de Cão veio Canaã, né? Os cananeus. Aquela mulher era uma mulher cananeia, ela era descendente de Cão. Então, o que acontece? Jesus disse para ela, você é cananeia, você não é judia. Então não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ou seja, os descendentes de Cão, os cananeus. Né? Só que o que acontece? Diante dessa palavra, a mulher disse para Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da boca do seu Senhor, que caem da mesa do seu Senhor. Até os cachorrinhos. Amados, quando essa mulher falou isso para Jesus, aí ela acessou o coração de Jesus. Olha só o que essa mulher fez. Ela se rebaixou ao nível de um cachorro. Ela se rebaixou ao nível de um cachorro, porque ela se comparou com um cachorrinho que fica debaixo da mesa do seu Senhor, esperando o tempo todo, ver se cai um farelinho lá, que cai uma migalhinha para ela comer. Ou seja, atitude de humildade, humilhação. A palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. A palavra de Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem como acessar o coração de Deus de outro jeito. Eu falava para o Marcão, não, para o Vitor, né? O Vitor pregou sexta-feira à noite, e eu contei para ele uma história que eu aprendi, eu acho que era de Charles Spurgeon, eu não me lembro bem agora, mas eu contei para ele, né? Que a humildade precede a honra, e o orgulho precede a queda. Quando eu me apresento diante de Deus em humildade, eu vou obter a honra. Quando eu me apresento diante de Deus altivo, orgulhoso, presunçoso, de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem códigos de honra, eu vou encontrar silêncio. Né? Foi o que aconteceu. Jesus não respondeu palavra. Mas aí aquela mulher, então, ela se humilhou. Ela se comparou a um cachorrinho. E ali ela acessou o coração de Jesus. Essa atitude dessa mulher foi uma atitude de fé. Porque humildade, honra e fé caminham juntos. Não tem como ter fé sem humildade, não tem como ter fé sem honra. Como aquela mulher honrou a Jesus, ela se diminuiu ao ponto de se comparar com um cachorro. Ela tocou, mas ela foi no fundo. Né? Foi que nem aquela flecha certeira, né, que cortou o coração de Jesus. E aí Jesus disse, olha mulher, são poucas os personagens na Bíblia que tocaram o coração de Jesus de tal maneira ao ponto de Jesus destacar a fé. Jesus citar a pessoa como exemplo de fé. Eu me lembro pelo menos de 2 personagens. Essa mulher e um centurião de Cafarnaum, que esse camarada ele se apresenta, ele manda um recado para Jesus e manda avisar ele manda um funcionário até Jesus e manda avisar ele que ele estava com um servo. Ele tinha um empregado que estava doente, uma situação terrível, meio que sem saída. E ele manda avisar Jesus, pelo amor de Deus, ora pelo meu servo, porque o meu servo está doente, ele vai morrer, ele está morrendo. E aí quando a notícia chega para Jesus, Jesus disse, não, então tudo bem, eu estou indo lá agora, vou lá agora, estou indo. Né? A palavra de Deus diz em Romanos que não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, quando vem uma situação de necessidade, eu não posso ser vagaroso, eu não posso ser lento, eu tenho que ser rápido. Não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Né?
Então Jesus, conhecendo o coração de Deus, não é para ontem, já estamos indo. Onde é que é o lugar? Quando o centurião ficou sabendo da fala de Jesus, né? Que Jesus estava indo para a casa dele, ele mandou o recado, não precisa ir lá em casa. Porque eu tenho servos, eu tenho empregados debaixo da minha autoridade, e eu digo para um, vai, e ele vai. Eu digo para um, fica, e ele fica. Eles são obedientes à minha palavra. Então, eu tenho certeza que se o Senhor der uma voz de comando, aí mesmo onde o Senhor está, o meu servo vai ficar bom. Então, nem precisa ir lá em casa, só dá uma palavra aí. Aí Jesus disse, olha, nunca vi tamanha fé em todo Israel. Seja feito, então, conforme a tua vontade. E imediatamente o servo foi curado. Diz a Bíblia que tem um esquema ali, eu não vou abrir a Bíblia agora, porque eu nem anotei esse versículo aqui para procurar para vocês, mas diz que no mesmo horário, né, no mesmo horário que Jesus orou, o servo foi curado. Né? E Jesus não precisou nem ir lá na casa dele. Isso se chama fé. Aquele centurião tocou o coração do mestre. Essa mulher cananeia, Jesus, diante da atitude dela, Jesus disse, seja feita conforme a tua vontade. Então, amados, na sequência do texto aqui, base de hoje, por causa da atitude desse homem, Jesus inclinou os ouvidos para ele. E ele conta, então, a situação. Ele tinha um filho epilético, caía na água, caía no fogo, e os discípulos de Jesus, né, epilepsia, que todo mundo sabe o que é epilepsia, né? É uma doença que dá convulsões, né? A pessoa, ela sai fora de si, ela se debate, e muitas vezes fala em outra voz, muitas vezes, enfim, é uma situação bem complicada. E essa pessoa, esse homem tinha um filho com epilepsia. E os discípulos de Jesus não tinham conseguido curar. E aí Jesus então repreende a geração dos discípulos dele, né, que tinha sido incrédulo, que não tinha fé para poder expulsar aquele mal na vida daquela criança, e pediu para trazer o menino. Mas por que ele pediu para trazer o menino? Porque a atitude de honra, o código de honra do pai, tocou o coração de Jesus. E aí a Bíblia diz então que Jesus repreendeu o demônio, e imediatamente o demônio saiu daquela criança, na mesma hora a criança ficou sã, e aí então Jesus, os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam para Jesus, por que, Senhor, que nós não conseguimos expulsar o demônio da vida desse menino? E aí Jesus respondeu, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. E eu quero encerrar minha mensagem falando sobre isso. Eu tive a oportunidade, uma das minhas primeiras pregações, lá pelo ano de 1997, eu imagino, 98, nas minhas primeiros sermões, quando eu fui convidado para pregar numa igreja, né? A primeira vez, né, Marcão? A primeira vez que eu preguei sobre a Bíblia. Né? Meu primeiro sermão, nunca me esqueço, meu primeiro sermão era a semana do Dia Nacional da Bíblia. E aí eu preguei sobre a Bíblia. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Preguei sobre a minha Bíblia. Foi o meu primeiro sermão, preguei sobre a Bíblia. E mais um dos primeiros sermões, eu me lembro, que eu passei na agropecuária. Hoje eu fiz a mesma coisa. Fui em 2 agropecuárias antes de vir para cá, mas cheguei lá, as 2 agropecuárias fechadas. Que pena, porque eu ia comprar um pacote de grão de mostarda. E eu ia dar para cada um de vocês. Infelizmente não deu tempo, mas eu quero desafiar todo mundo que está aqui. Amanhã eu vou deixar uma tarefa, é a tarefa escolar. Né? Alguém aqui já foi na escola, recebeu uma tarefa de aula? Né? Vocês prometem ser obedientes a mim? Quantos prometem? Amém? Vou dar uma tarefa para vocês. Amanhã, de manhã ou de tarde, o horário que vocês vão conseguir, vocês vão passar na agropecuária e vocês vão comprar um pacotinho de semente de mostarda. Olha, com certeza não custa mais do que 2, 3 reais. Não custa, tá? Se faltar o 3 reais, na próxima célula eu arrumo dinheiro, dou para vocês. Mas pelo amor de Deus, assuma o compromisso comigo.
Você vai passar amanhã, para ficar didático aqui a nossa pregação. Você vai passar na agropecuária, você vai comprar um pacotinho de grão de mostarda. Aí você vai abrir o pacotinho de mostarda, você pode até plantar lá no terreno da sua casa, né? Mas antes de plantar, você vai pegar na mão. Amados, quem aqui já viu uma semente de grão de mostarda? 2, 3. O pai já viu também, né, pai? 4, 5 comigo. Amados, quem aqui já viu confete de bolo? Aquelas bolinhas redondas de confete de bolo? É mais ou menos assim, uma semente de mostarda. Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, ou como um grão de mostarda, nós pediríamos para o monte se mover, e o monte se moveria. Sabe por que muitos montes da nossa vida não se movem? Porque tem coisas que estão paralisadas na nossa vida, tem coisas que estão travadas, tem coisas que parece que não vai para frente, tem coisas que parece que estacionou, porque falta fé. Agora, pela revelação que o Espírito Santo me deu aqui nessa noite, mais do que a fé, falta para nós também a humildade para acessar o coração de Deus. Porque não adianta, queridos, ter fé sem humildade e sem compaixão. Hoje, durante o dia, Deus ministrou comigo que mais do que fé, amados, precisamos da humildade. E além da humildade, nós precisamos de compaixão. Porque às vezes a gente faz oração, a gente pede as coisas para Deus, mas a gente pede pensando só na gente. A gente pede e os nossos pedidos muitas vezes são egoístas, e pedidos egoístas não tocam o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando a gente pede pelos outros, quando a gente intercede pelos outros, quando a gente se coloca na brecha em favor do outro, quando a gente se preocupa realmente com o outro, ou quando a gente faz um pedido que não é só para mim, mas é para beneficiar o outro. Isso toca o coração de Deus. Por isso que Tiago, irmão de Jesus, ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Por que a fé sem obras é morta? Porque se a minha fé for uma coisa só, eu vou fazer uma demonstração de fé aqui para mostrar para vocês que eu sou o cara da fé. Eu sou o cara da fé. Isso daí não impressiona Deus. Uma pessoa com muita fé não impressiona Deus. O que impressiona Deus é uma pessoa com fé, humildade e compaixão. Uma pessoa que se importa com o outro. Um exemplo na Bíblia, um cara chamado Neemias, que se moveu de compaixão por uma cidade que estava em ruínas. Ele foi até diante do rei, e o rei percebeu que ele estava triste, e aí o rei perguntou: por que tu está triste? Eu nunca te vi chorando. Por que dessa vez eu te vi chorando? Aí ele disse para o rei: olha, como que eu não estaria triste? Né? A cidade dos meus pais tudo destruído, como que eu não estaria triste? É óbvio que eu tenho que estar triste. E aí o rei disse: o que tu precisa? Eu preciso de material. Eu quero reconstruir aquela cidade, mas eu preciso de recurso, e eu não tenho recurso. E aí o rei, então, seja feito conforme a tua vontade. E o rei mandou o recurso, e ele foi para Jerusalém e construiu os muros de Jerusalém. Mas o que tocou o coração do rei? E aquele rei é uma figura de Deus. O que tocou o coração do rei? A fé de Neemias para reconstruir o muro de uma cidade? Não, a compaixão dele. O interesse dele de reconstruir os muros de uma cidade. O rei viu o choro dele, a dor do coração dele por uma cidade. Então, amados, eu queria deixar essa palavra para vocês na noite de hoje. Eu não sei como que vocês chegaram aqui. Eu não sei qual a necessidade de vocês. Eu não sei se alguém aqui chegou aqui arrebentado, quebrado, falido, destruído, sem esperança. Mas eu quero dizer para você que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, tudo é possível ao que crê. Nada vos será impossível. Não existe nada, absolutamente nada impossível. Eu costumo dizer que Deus é poderoso para transformar essa Bíblia aqui no helicóptero, se Ele quiser. Se eu tiver fé para transformar essa Bíblia aqui no helicóptero, no avião, Deus faz. Porque para Deus não tem impossível. Não existe.
Amém, amados? Amém. Deus é o Deus do impossível. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer diferente hoje. Eu quero perguntar, você não precisa levantar a mão, só quero perguntar quem aqui precisa de um milagre. Quem aqui precisa de algo que aos seus olhos é impossível. Mas eu gostaria que você não pensasse só em você nesse momento. Mas você pode pensar em você, porque Deus está preocupado com você também. Mas se for possível, você pensar em alguma coisa que vai beneficiar não só você, mas vai beneficiar a sua família, vai beneficiar uma comunidade, vai beneficiar talvez uma cidade, a cidade de Canelinha, ou talvez vai beneficiar o estado de Santa Catarina, ou talvez vai beneficiar o próprio Brasil. Se esforça para pensar em algo que não vai beneficiar só você. Mas se você não conseguir pensar em nada que vai beneficiar os outros, não tem problema. Hoje, Deus está permitindo, eu sinto no meu coração que você pode pensar só em você. Pode fazer aí uma oração egoísta. Não tem problema. Hoje é pela graça, não é porque a gente merece nada, não. É porque Deus é bom. Eu quero declarar que Deus vai fazer um milagre, Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Não por causa de mim, não por causa do meu pai, não por causa dessas pessoas maravilhosas que estão aqui, não por causa de você, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Então traz na sua memória. Eu queria que você trouxesse na sua memória agora aquilo que você precisa, o milagre que você precisa. O milagre que você precisa. Traz na sua memória. Começa a visualizar. Começa a visualizar ele agora. Eu já estou visualizando o meu. Hoje de tarde já Deus colocou o milagre que eu quero no meu coração. E eu estou visualizando agora. Eu estou imaginando eu e a minha esposa num determinado local. Estou visualizando já eu e minha esposa num determinado local que eu quero muito estar ainda esse ano. E eu estou me visualizando, eu e minha esposa, lá naquele local agora. Eu estou imaginando. Você está imaginando o seu milagre? Começa a imaginar, começa a sonhar. Traz na tua memória agora. Você tem que ver o teu milagre, aquilo que você precisa. Começa a sonhar, começa a imaginar na tua mente agora. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios, assim como você imagina na sua alma, assim é. Você tem que imaginar na alma, você tem que trazer na mente. Então começa a imaginar aí, irmão. Estou dando tempo. Estou sendo paciente com você. Estou sendo misericordioso. Traz na tua mente aí, vai imaginando, vai pensando, vai alimentando a tua mente com esse pensamento, desse milagre que você precisa, em nome de Jesus. Aleluia. Você conseguiu visualizar o seu milagre? Você conseguiu imaginar o seu milagre? Eu ia orar por você agora pelo seu milagre, mas o Espírito Santo ele acabou de me lembrar. O Salmo de número 133. Salmo de número 133. Eu até vou ler, irmãos. Até vou ler. Eu sei de cabeça, mas eu quero ler. Salmo 133. Ele diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando nós vivemos em união, quando nós agimos em união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, Deus ordena um milagre. Sabe quando é que Deus ordena um milagre? Quando a gente age em união, em unidade. Então eu não vou orar pelo seu milagre, não. Nós vamos todo mundo aqui ficar de pé, nós vamos dar as mãos agora, nós vamos fazer uma corrente e nós vamos fazer um clamor aqui agora, para que até o dia 31 de dezembro
até o dia 31 de dezembro, quero declarar que aqueles milagres que precisam de urgência, quando é um caso de uma doença, de uma cura de uma doença incurável, né? É uma situação de emergência. Então eu quero declarar que aquilo que é urgência e emergência vai acontecer ainda essa semana. Aquilo que é urgência, amém? É uma emergência, não precisa, pastor, é caso de vida ou morte, não dá para esperar até dia 31 de dezembro. Então esse tipo de situação aí, ainda essa semana, até domingo, Deus vai fazer, amém? Hoje de tarde eu orei para uma pessoa que precisava de uma secretária e não está encontrando uma secretária. Eu profetizei, orei, declarei que até sexta-feira, até as 5 da tarde, a secretária vai estar lá. E vai ser top, vai ser do melhor. Né? Tinha um irmão que era para estar aqui hoje à noite, que ele frequentava com a gente aqui em Canelinha. Esse camarada, durante anos, ele teve problema, ele não conseguia... tinha problema nessa área de mulher e tal, e precisava muito de uma namorada. Eu disse para ele estava lá na casa do meu pai, eu orei por ele, ele disse, até domingo, tal horário, Deus vai te dar uma namorada. E vai ser top, não vai ser qualquer coisa não. Antes de domingo, daquele horário, Deus deu a namorada. Deus é Deus do impossível. Mas é só para alimentar a tua fé, mas guarda no coração, tá? Guarda no coração, não vamos expor ninguém, tá? Não expõe ninguém. Eu só estou falando isso que é para aumentar a tua fé. Mas não expõe essa pessoa, é uma pessoa escolhida por Deus, Deus tem grandes propósitos na vida dela, e ela não está aqui hoje, mas ela vai voltar, porque Deus tem propósito para essa vida. E você será usado por Deus para fazer essa pessoa entender que Deus tem grande obra na vida dela. Porque nós somos um exército, amado. E quando um membro do exército faz falta. Porque cada membro é importante. Amém? Então, ore por essa pessoa. Então, quem precisa de um milagre urgente e emergente, até domingo, à noite, às 24 horas de domingo, o milagre será feito. E aqueles que não é tão urgente assim, até dia 31 de dezembro desse ano, se você crer, Deus vai fazer. Amém? Então, vamos dar a mão aqui. E eu convido a todos agora que creem nesse Deus, nós vamos estar levantando um clamor e pedindo para que até o dia 31 de dezembro, os milagres que não são urgentes, e até domingo, às 24 horas, os milagres que são urgentes, Deus venha fazer. Amém? Amém. Todo mundo entendeu? Amém. Então vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Pai, como igreja do Senhor nessa noite, Pai, nós nos unimos agora, debaixo de uma promessa, ó Pai, que está escrito, queridos, eu vou parar todo mundo aqui agora, me desculpa aí, vou fazer diferente, Deus não é Deus de confusão, amém? Então é o seguinte, eu vou orar, e todos vão dizer amém no final, todos vão concordar, amém? Senão pode dar confusão aqui, então dessa vez nós vamos fazer assim, eu vou orar, mas nós estamos todo mundo de mão dada aqui. O pessoal que está ouvindo a gravação sabe que está todo mundo de mão dada, já que não vão poder ver a imagem, né? Então eu vou orar, baseado na promessa do Salmo 133, e todo mundo vai concordar no final, e vai dizer amém. Base na promessa de Mateus 18:18, que diz que tudo que a gente ligar na terra será ligado no céu. Amém? Aí não vai expulsar ninguém da igreja, mas a gente vai orar para que Deus faça um milagre. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, baseado na promessa do Salmo de número 133, Pai, que diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pai, nessa noite o Senhor nos deu fé para crer que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam, que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que se importa com as nossas dores, com as nossas necessidades, com os nossos sonhos. E inspirado na tua promessa de Mateus 18:18, que diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E na tua promessa do Salmo 133, que diz que onde há união, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós oramos agora, Pai, pelos milagres de urgência e emergência, para que até no domingo, às 24 horas do domingo, esse milagre esteja estabelecido. E aqueles que não têm tanta urgência assim,
até o dia 31 de dezembro desse ano, o Senhor terá concretizado esse milagre, essa bênção na vida desse homem de Deus que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos essas palavras ligado na terra e selado nos céus. Nós chamamos à existência aquilo que não era como já se fosse. E pela fé, nós tomamos posse e declaramos, está consumado em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Uhul! Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode começar a agradecer! Agradecer! Vai agradecendo aí, meu! Vai agradecendo! Vai agradecendo! Aleluia! Obrigado, Jesus! Aleluia! Feche os seus olhos só mais um minutinho. Só mais um minutinho. Eu respeitei o irmão que falou que o churrasco ia demorar, né? Tá pronto? Tá pronto o churrasco, viu? Se houver alguém no nosso meio que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. A palavra de Deus diz que quando eu confesso a minha fé em Jesus, o meu nome é escrito no livro da vida. Então, se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que esteja no nosso meio, eu quero convidar você aí, levante a sua mão onde você estiver. Se tiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Tem alguém no nosso meio? Ou todos já entregaram a sua vida para Jesus? Todos já entregaram? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor operou aqui nessa noite. E muito obrigado mesmo, Pai, por tudo que o Senhor fez nesse final de semana, nesse encontro com Deus. E mais obrigado ainda, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa história. E mais uma vez, muito obrigado, Pai, por esse milagre que o Senhor vai entregar para alguns aqui, até no domingo, às 24 horas, ó Pai. E muito obrigado pelos outros que podem esperar um pouquinho, até o dia 31 de dezembro, pelo milagre que o Senhor vai realizar. Pai, no nome de Jesus, que no dia 1º de janeiro de 2023, ó Pai, todos esses homens aqui tenham um testemunho novo nos seus lábios para compartilhar e glorificar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O nosso Jesus, único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.